estamos chegando com mais uma edição do Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. Você acompanha através dos canais 98 analógico, 17 digital e também através do nosso site tv.camarataubaté.sp.gov.br. Dando sequência a esta série em que nós convidamos aqui para a nossa bancada os pré-candidatos a prefeito da cidade de Taubaté que foram citados na pesquisa do jornal O Vale. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o advogado José Bernardo Ortiz Júnior, do PSDB, que vai conversar conosco. E temos também aqui o Luiz Carlos Batista, que é assessor de imprensa da Câmara Municipal de Taubaté. Júnior, primeiramente, obrigado por estar aqui mais uma vez na nossa bancada. Eu que agradeço, satisfação estar aqui. Luiz Carlos, Miguel, obrigado. Ô Luiz, como de praxe, você faz a primeira pergunta nesse primeiro bloco. Júnior, para todos os candidatos que já estiveram aqui, os pré-candidatos a prefeito, e foram 5, eu fiz a mesma pergunta. Não é muita pretensão do senhor querer ser prefeito de Taubaté? Todos com exceção de 3, né? Que eu vou fazer. Porque o Mário Ortiz não é pretensão, já foi prefeito. Para o Bernardo Ortiz Júnior também não é muita pretensão, porque foi o terceiro colocado na última eleição, com uma diferença mínima de votos. E além de ter tido 50 mil votos como candidato a deputado. Mas eu pergunto a ela mais ou menos assim, você já perdeu, o senhor já perdeu 2 eleições, para prefeito, para deputado. Repito, foi bem votado, mas perdeu. O que o senhor pretende fazer para a próxima, se há algo para fazer para a próxima, para que possa chegar a ganhar a eleição? Em primeiro lugar, existe 2 estratégias quando se entra numa eleição. A primeira estratégia é realmente ganhar a eleição, discutir um projeto para a cidade, poder governar, poder transformar a realidade local, governar com profissionalismo, com competência. Esse eu acho que é a expectativa de qualquer candidato a prefeito. Eu acho que a resposta vai ser comum a todos, acho que não vai distinguir muito. E a segunda estratégia é aprender sobre a cidade, é conversar com as pessoas, lideranças locais, terceiro setor. Mas é isso que o senhor está fazendo diferente? Não. A pergunta que o senhor me fez... o que vai fazer diferente para... O senhor mencionou o fato de eu ter perdido 2 eleições. Estou justificando que eu não me sinto perdedor da eleição de deputado de forma nenhuma, muito menos a de prefeito, em que eu fui terceiro colocado com uma diferença em relação ao prefeito reeleito, que usou e abusou da máquina pública, por 1.900 votos. Para deputado estadual eu tive 52.300 votos e o planejamento de campanha era fazer um movimento importante na cidade para recolocar o nosso nome no cenário político, é que você analisa dentro do ponto de vista único exclusivamente de ocupar o mandato. A campanha de deputado foi uma campanha para ocupar espaço, para se fortalecer, para compreender mais a cidade e no fim das contas eu sou segundo suplente. Então, o que eu ia dizendo para você é que você tem 2 estratégias, a estratégia de vencer a eleição e a estratégia de vencer a campanha. A campanha de deputado foi vencida, né? O nosso propósito, o nosso projeto era disputar a eleição de deputado para dar uma alternativa ao eleitor e para, evidentemente, manter o nosso nome na disputa eleitoral para 2012, que era essa a intenção evidente. Como foi também, evidentemente, a candidatura da vereadora Graça, a candidatura do Henrique, a candidatura da vereadora Poliana, né? Esse é o projeto. Você colocar o seu nome à disposição numa eleição e ser votado com quase 54 mil votos é motivo de honra. Então eu não me sinto de forma nenhuma derrotado, só para frisar e pontuar isso bem. Você perde a eleição, mas você não perde campanha. Eu saí melhor dessa campanha do que entrei. E esse é o projeto fundamental. O que fazer de melhor? Efetivar as caminhadas na rua. O modelo de campanha que o PSDB sempre propagou em Taubaté foi o modelo de caminhar na rua, de porta em porta, conversando com o eleitor, intensificando as reuniões, montando uma estrutura de campanha que tenha capilaridade nos bairros, capilaridade nos segmentos representativos de bairro, associações de moradores, que hoje, muito embora elas estejam muito desligadas do seu compromisso inicial, que é representar a população do bairro, porque a prefeitura acabou desprestigiando um pouco essa organização importante, que também ocupa espaço no terceiro setor, mas elas ainda assim são uma força latente que podem reproduzir muito o que é um futuro governo.
quais os compromissos que o prefeito deve ter, o futuro prefeito deve ter com a cidade. Então, o que fazer de diferente? Intensificar apoios, intensificar visitas, reuniões, intensificar panfletamento. Essa sempre foi a campanha que o PSDB fez e que a gente vai voltar a fazer. Aliás, está fazendo, porque a gente está construindo o plano de governo nesse momento em parceria com a população nessas reuniões e nas ações de panfletamento. O PSDB fez, vírgula, na minha opinião. Veja bem, eu estou dando uma opinião. PSDB, vírgula. É o modelo de fazer a campanha de José Bernardo Ortiz. Aliás, a questão de uns 2 meses, foi feita a explanação do projeto de marketing de sua campanha, numa reunião em que o senhor não estava, em que seu pai pediu a palavra, foi muito bonito isso, mas se não fizer como fazia, ir de casa em casa, fica difícil ganhar uma eleição. Procede essa informação que eu tive? Ô Luiz, sem ir de casa em casa, ninguém vence a eleição. Essa é uma fórmula conhecida e o ex-prefeito José Bernardo Ortiz representa o partido. Representou o partido em 3 mandatos e um de deputado estadual. Dessa forma, o ex-prefeito Antônio Mário venceu a eleição no PSDB dessa forma, fazendo esse trabalho. Em 1996 ele era afiliado ao PSDB, se elegeu pelo PSDB. Depois o ex-prefeito Bernardo Ortiz, com toda a ajuda do grupo que respaldava essas candidaturas, também se reelegeu dessa forma. No primeiro mandato do atual prefeito, ele também se elegeu dessa forma pelo PSDB. Então, não é só o modelo de José Bernardo Ortiz, é o modelo de José Bernardo Ortiz replicado a um grupo todo que sempre deu a ele respaldo nas administrações e sempre deu respaldo nas campanhas. Isso é importante dizer. Não é um modelo único, específico, isolado. É um modelo de uma compreensão e de um comportamento de campanha que é ouvir o eleitor e dar a cara a tapa. É olhar o eleitor nos olhos e dar a cara a tapa. Isso a gente vem fazendo. E o ex-prefeito, você está bem informado sobre a reunião, acredito até que foi um amigo em comum que lhe passou essa informação, doutor Roderico. Mas é absoluta verdade, o ex-prefeito José Bernardo Ortiz compreende bem o que é o processo eleitoral e é isso mesmo, é andar de casa em casa, conversar com o eleitor, fazer as reuniões, ter contato direto com ele e a gente não vem fazendo diferente do que o nosso grande conselheiro, que é ele, tem orientado. Júnior, a cidade cresceu muito, esse processo de se fazer campanha que foi realmente criado pelo ex-prefeito José Bernardo Ortiz, de visitar casa em casa e várias vezes, né, a cidade. Você acha que isso seria suficiente para você ganhar uma eleição hoje? Quais as ferramentas você está planejando ou está arquitetando agregar a essas visitas para que se faça uma campanha profissional? E ainda já pergunto, o que é hoje para você a nova ordem de campanha em 2012? Miguel, hoje é impossível visitar todas as casas da cidade, como se fazia aí nas primeiras eleições. Taubaté tinha 35 mil, 40 mil residências. Hoje tem 80 mil residências, segundo o censo do IBGE de 2010. Você não visita 80 mil residências, todas elas você pessoalmente. Você visita por intermédio de um grupo, né? Eu acho que o candidato tem por obrigação visitar grande parte dessas residências, porque é uma forma de ter contato pessoal com o eleitor, e o eleitor na sua comunidade de bairro, na sua casa, apontando os problemas, isso é importante. E há também um fator preponderante desde o ano 2000, que é a eleição de televisão na Globo, né? Você tem a TV Vanguarda em Taubaté, que é a geradora da Globo, que modificou a ordem da campanha. A dinâmica é completamente diferente. A gente tinha, a partir de 96, a campanha de TV com a Bandeirantes, depois, a partir de 2000, com a TV Vanguarda, e essa campanha de TV mudou completamente a própria dinâmica do dia a dia do processo eleitoral. Você tem que reservar uma parte do seu dia, em primeiro lugar, para discutir os problemas, para formular um programa de televisão e gravar esse programa de televisão. Isso é acompanhar o processo. Você falou de vanguarda. A vanguarda numa campanha hoje seria não tanto só se dedicar o dia inteiro a visitas de casa. E tem que se dar valor a um palanque eletrônico de um potencial indiscutível que é a televisão. Essa é a visão do Ortiz Júnior para essa campanha de 2012? Não, a nossa visão é conciliar o trabalho de rua, um importante trabalho de rua, conciliar oportunidades como essa ou como debates. Eu me lembro que na eleição passada foram 5 debates. Debate é uma oportunidade fundamental e importante para você expor o seu plano de governo, expor o que você pretende fazer pela cidade. Redes sociais. A rede social, ela não decide o voto,
mas ela é fundamental para estreitar o relacionamento do candidato com o eleitor. E para estragar uma candidatura, qual é o potencial de uma rede social? Enorme também, porque não tem censura, né, Miguel? A rede social, ela não se compatibiliza com a censura. É muito difícil censurar um comentário na rede ou bloquear um viral de e-mail que se dispara com um simples enter. Você prepara um material na rede social por e-mail e dispara para 40 mil, 50 mil contatos. Depois de disparado, está feito o estrago. Então, evidentemente que tem o aspecto de construção de imagem, o aspecto de atender ao seu eleitor, que quer discutir com você num canal mais rápido. Eu fiz ontem o segundo TweetCam, Papo 45 na rede. Discuti durante 49 minutos, discuti a questão da educação no município. Semana passada já tinha discutido saúde. Nessas entrevistas, a gente dialoga diretamente com o eleitor. Então, o eleitor, entrevistando um pré-candidato, pergunta quais os problemas da cidade, quais as soluções que o candidato enxerga. E a interação é extraordinária. Eu chego a interagir com 120 pessoas em 40 minutos de conversa na rede. E ao vivo, sem filtro de pergunta. Então, a rede social é uma dinâmica diferente. Uma dinâmica que não havia na eleição passada. As redes eram ainda muito tímidas, seja o Orkut, seja o Face, seja o Twitter. Hoje é um papel importante no planejamento de campanha. Depois você tem, além da televisão, além da ação de rua, além das redes sociais, você tem ainda a multiplicação do seu programa de governo, do seu projeto de campanha, por intermédio dos seus candidatos a vereador. O candidato a vereador é um multiplicador por excelência. Quem não tem uma boa chapa de vereadores, quem não escolhe bem os seus apoiadores, os seus candidatos, não tem um bom exército na rua. Então, eu acho que esses 4 pilares são fundamentais para uma campanha. Quer dizer, a construção da candidatura por intermédio da televisão, intermédio de um bom tempo de televisão, apoio partidário, bons candidatos a vereador, rede social e o contato na rua para a construção do plano de governo. Acho que é isso. E o dia só tem 24 horas, hein, candidato? Só tem 24 horas. Então nós vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos na sequência, hoje conversando com o advogado Bernardo Ortiz Júnior, pré-candidato a prefeito de Taubaté pelo PSDB. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com Conexão Popular. Esse é o segundo bloco, hoje conversando, entrevistando Bernardo Ortiz Júnior. O Ortiz Júnior, que é pré-candidato do PSDB à Prefeitura Municipal de Taubaté. O senhor falou sobre um exército de candidatos de vereadores que, evidentemente, são um alicerce fantástico para qualquer um que pretenda chegar à Prefeitura Municipal. E o senhor parece que tem realmente um exército, né? Somam-se aí quantos partidos? 13, 14 partidos. E ainda perguntando, porque o senhor possa responder numa tacada só, a expectativa do PSDB e toda a sua coligação, agora que a Câmara aprovou 19 cadeiras, a expectativa é de eleger quantos vereadores? A gente tem hoje, por meio da construção de uma pré-candidatura, a gente deve ter aí em torno de 14 ou 15 partidos numa futura coligação. O desenho dessa coligação, ele se fecha nos próximos 2 meses, para a gente ter essa definição completa. Há ainda muita indefinição a respeito de alguns partidos que vão tomar decisão sobre ter candidatura própria, sobre não ter candidatura própria. Enfim, há ainda alguns partidos que vão se definir. A gente deve ter 180 pré-candidatos a vereador dentro da coligação e a nossa expectativa inicial é eleger 12 vereadores na composição de 19. Essa é a nossa expectativa. 12 vereadores, 12, 19? 12, 19, candidato, só uma questão. Não, só eu queria colocar uma questão aqui. Só no dia 27 de maio do ano passado, eu falei que ele ia ter um apoio de 15 partidos. Ele falou que eu não tinha bola de cristal, que eu estava fazendo um exercício de futurologia. Então, teve que ter o direito de resposta nisso aí. A vereadora Poliana esteve aqui e disse que houve uma conversação em nível estadual, de executivo estadual, para uma possibilidade do PPS vir a apoiá-lo aqui na cidade de Taubaté. Eu queria saber como anda esse processo, se o PSDB desistiu do apoio do PPS aqui em Taubaté. De jeito nenhum. O PPS, a vereadora Poliana
tem um papel destacado aqui na Câmara, uma atuação importante, presidiu a comissão processante. A vereadora Poliana é vereadora de oposição, nós somos grupo de oposição, eu acho que os grupos de oposição têm de se afinar, têm que caminhar unidos. Nós conversamos, eu estive presente numa reunião do PPS aqui em Taubaté, conversei com a vereadora, conversei com o deputado da Visaia, conversamos também na Executiva Estadual. A vereadora Poliana tem uma candidatura absolutamente legítima, construiu para ser candidata, merece estar aqui discutindo essa pré-candidatura, porque trabalhou para isso, fez um papel bonito nessa comissão processante, e a gente está conversando, tentando construir uma sinergia para que a gente possa ter uma candidatura em comum. Se a vereadora for candidata a prefeita agora, é uma candidatura excelente, que vai discutir os problemas da cidade, discutir a visão de projeto de futuro para Taubaté, e eu tenho certeza que no segundo turno, seja quem for que estiver no segundo turno, a gente vai caminhar junto. Pode-se oferecer o cargo de vice-prefeito para o PPS, embora a vereadora Poliana já tenha dito que não tem a menor intenção de ser vice? Pode-se chegar a esse nível de negociação? Eu completaria a pergunta dele, dizendo que a vereadora Poliana disse que não há muita chance dela ser uma adepta da candidatura do Tucano, do PSDB, no segundo turno, pelo passado que ela teve, quando teve a candidatura lançada a vereadora em função de atritos com José Bernardo Ortiz, quando ela era diretora de escola, que teve que entregar o cargo. Então vamos por partes. Vamos por partes. Outra, não, para completar. Uma de cada vez, senão ninguém entende. Mas é o mesmo sentido. O pessoal declarou aqui também, o Fernando Borges, que o pessoal não vai com o Tucano no segundo turno. E o Isaac do PT também disse que não vai com o Tucano no segundo turno. Quer dizer, dos candidatos, 3 pelo menos não vão apoiar o candidato do PSDB no segundo turno. Falaram aqui nessa bancada. Perfeitamente, mas eu estou perguntando ainda numa possível negociação de primeiro turno se poderia ser oferecido o cargo de vice ao PPS. O PPS já se posicionou que a vereadora Poliana não aceitaria disputar o cargo de vice, ou disputaria o cargo de vereadora, ou lançaria realmente uma candidatura cabeça de chapa. Isso é respeitado dentro do partido. Todo partido se constrói e se viabiliza para realmente lançar a candidatura. Partido existe para ter projeto de poder, por isso ele existe. Projeto de poder coletivo ou projeto de poder que se legitima pelo apoio popular é o sonho de todo partido. A gente tem discutido sobre a questão do segundo turno. O Luiz coloca realmente um atrito que houve entre a vereadora e o ex-prefeito José Bernardo Ortiz, mas eu não sou o ex-prefeito José Bernardo Ortiz. A vereadora Poliana é minha amiga de infância, fizemos Colégio Ezequiel Municipal juntos. Depois ela fez faculdade de pedagogia, eu fazia história no mesmo prédio, então conversávamos permanentemente. Esse foi um período grande em que tivemos convivência. Depois, na vida pública, ela sempre que esteve aqui na Câmara, dialoguei muito com ela, entendo o ponto de vista dela. Depois fizemos gerente de cidade na FAP juntos. Temos um relacionamento muito próximo e eu não sou o ex-prefeito José Bernardo Ortiz. A conversa comigo é outra, o entendimento é outro. Eu tenho certeza que ela estando no segundo turno, ela vai querer o nosso apoio. E a gente, estando eventualmente no segundo turno, eu acho que é natural que a gente queira o apoio dela. E só pegando essa questão de eu não sou o José Bernardo Ortiz, houve também uma ruptura com o Antônio Mário Ortiz. E no caso de um segundo turno, o Bernardo Ortiz Júnior procuraria o Mário Ortiz para uma composição? Já converso com o Antônio Mário, o Antônio Mário deve ter afirmado isso para vocês. Tenho um excelente entendimento, o Antônio Mário é meu primo. Há muito tempo converso com o Antônio Mário, há muito tempo tenho dialogado com ele sobre o futuro de Taubaté, sobre as eleições municipais. O Mário, nesse momento, ele tenta a obtenção de um resultado positivo num recurso, de um processo que ele tem no STJ, está em Brasília, no STJ. Há possibilidades de ele obter essa decisão favorável e também se lançar candidato a prefeito. Volto a dizer, é o projeto de todo partido ter uma candidatura majoritária, sobretudo numa cidade em que há segundo turno na eleição. Também converso com o Antônio Mário sobre essa possibilidade e aqui a gente está falando sobre hipóteses. Claro. Há uma hipótese do Mário ser levado ao segundo turno, há uma hipótese da Poliana disputar segundo turno, há a hipótese da gente não disputar. Quer dizer, há uma série de circunstâncias e hipóteses que podem acontecer e a gente tem que conjecturar em cima de todas elas. Vamos conjecturando. O PT, naturalmente, até pela aliança que existe em nível nacional, inclusive. É uma resolução nacional. Né? O PT não faz coligação com o PPS, então
Não é só com a gente, não faz com o PPS, não faz com a vereadora Poliana, não faz com democratas e não faz com o PSDB. Não é uma questão localizada. Eu acho isso uma tremenda de uma idiosincrasia, porque na eleição passada, de 2008, o PT e o PSDB caminharam juntos em coligações em mais de 800 municípios do país, de 6 mil municípios, 5.600 municípios. O PSDB esteve junto com o PT em mais de 10% dos municípios no país. Quer dizer, quando atende ao interesse local é viável, quando não atende ao interesse local não é viável. Eu acho que essa questão partidária no âmbito do município é muito diminuída, é muito mitigada. Eu acho que o interesse tanto do Isaac, quanto da vereadora Poliana, quanto o meu, quanto o presidente do DEM, quanto o presidente do PSD, o Mário, é melhorar a saúde pública, melhorar as questões de trânsito do município, resolver o problema da segurança, cobertura social, projetos de inclusão. Eu acho que esse é o enfoque comum a todos os candidatos. Eu não faço macroeconomia, eu não defino política de relações exteriores, quer dizer, são os polos de divergência entre as candidaturas, entre os partidos no plano nacional. Quer dizer, no âmbito municipal não há isso. Eu não defino balança de comércio favorável, eu não defino política de exportação, política de importação, câmbio flutuante, câmbio fixo, paridade de moeda, que talvez sejam as questões que levem os conteúdos programáticos e ideológicos dos partidos à divergência. Isso não se discute no âmbito do município. Na verdade, política partidária em âmbito de município é precária. Excetuando, talvez, capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, municípios do interior não discutem isso, não discutem ideologia partidária. Você tem programas ligados a compromissos assumidos com a população. E, Miguel, e se você perguntar à vereadora Poliana, se você perguntar ao vereador Antônio Mário, o deputado que vem aqui semana que vem, se você perguntar a eles qual é o teu compromisso para resolver os problemas principais da cidade, você vai ver que grande parte dos problemas, o diagnóstico é o mesmo. Prognóstico também é o mesmo. O que diferencia? Capacidade de executar, equipe, força política, capacidade de se comprometer e enfrentar os desafios. De modo geral, é isso. A capacidade individual de cada um de engendrar soluções e de implementar soluções. Isso é o que distingue, na verdade. Porque diagnóstico de problemas e prognóstico de solução vai ser comum a todos. Não vai variar muito. Então, volto a dizer, no âmbito municipal, não há questões ideológicas. E as coisas partem de cima para baixo? No caso do PT, sim. No caso do PSDB, não, de forma nenhuma. A gente tem total liberdade. E outros partidos também, candidato? Outros partidos. O PMDB, o próprio PSD, DEM. A executiva estadual exerce uma pressão sobre o seu partido para poder apoiar o candidato que interessa em nível estadual e não necessariamente tem uma concordância, uma sintonia em nível municipal? Em situações muito específicas, em que, por exemplo, interessa ao projeto do partido, o PT ele tem um projeto de tentativa de aniquilar a oposição no país. Quer dizer, o PT tem um projeto nacional de tentativa de ser partido hegemônico. E o que é essa tentativa de ser partido hegemônico? Vai aí completar 12 anos de governo federal, tenta aniquilar as oposições nos estados e tenta aniquilar a oposição nos 50 municípios que reúnem 70% da população no estado de São Paulo. São 50 municípios que reúnem 70% da população. O projeto do PT são esses 50 municípios. E tenta aniquilar a oposição no país de todas as formas. Tenta ser partido hegemônico. Então, nesse caso, em que o projeto do PSDB é manter-se na oposição e com equilíbrio de forças no país, em alguma outra circunstância, como Campinas, por exemplo, em que interessa ao projeto estadual e nacional do partido, o PSDB ele é orientado pelo Executivo Estadual a fechar, por exemplo, apoio a uma candidatura mais viável que tenha a condição de desenvolver um projeto de poder comum ao partido. Agora, tirando essas hipóteses excepcionais, não há de forma nenhuma verticalização de decisão. Ninguém me chama e diz, você não vai se coligar com o PT, você não vai se coligar com fulano, com cicrano, com beltrano. Não, isso não existe. A gente tem total liberdade porque a gente conhece o arranjo de forças locais. Esse arranjo de forças aqui da localidade onde a gente vive, quem conhece somos nós. Não é um camarada que está lá na Executiva Estadual ditando regra de cima para baixo. Muito bom. Vamos a um rápido intervalo, voltamos para o terceiro bloco
Conexão Popular, hoje recebendo o advogado Bernardo Ortiz Júnior, pré-candidato do PSDB. Até já. Muito bem, estamos de volta com Conexão Popular, hoje conversando com Bernardo Ortiz Júnior, o Ortiz Júnior, que é pré-candidato do PSDB. Luiz Carlos, a sua pergunta ao Júnior. Ufa, achei que estava sendo boicotado. Ainda não, mas pode vir a ser. Candidato, pré-candidato, não é nem candidato, pré-candidato. Duas questões mais ou menos semelhantes. Quando o senhor esteve aqui no dia 27 de maio de 2011... Faz tanto tempo já? Não, faz quase um ano só. O senhor afirmou que o ex-prefeito José Bernardo Ortiz estava, né, completamente normal, a situação dele jurídica, política, ele poderia ser candidato, tanto é que ele era presidente, e é ainda, da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Recentemente, em entrevista a uma emissora de rádio local, o senhor criticou Salvador Soares, se não me engano, Afonso Rabelo, que os dois do PT, por estar distribuindo um panfleto apócrifo na região do Mercado. E também o jornal do PT, fez um jornal da campanha do Isaac do Carmo do PT, fez um jornal de 4 páginas falando de toda a campanha do Isaac. Mas num cantinho lá estava a notícia de improbidade administrativa de José Bernardo Ortiz Júnior. Então, pergunta 2. O seu pai está então impedido de ser candidato, se quisesse, e com relação a essa postura do PT de colocar essa notícia no jornal e a distribuição do bilhete apócrifo. Se é apócrifo, o senhor tem certeza que foi o PT? Absoluta certeza. Foi identificado. Os dois entregaram esse panfleto no mercado municipal. Em primeiro lugar, dizer sobre o ex-prefeito Bernardo Ortiz. Eu volto a dizer o que disse em 27 de maio. Aliás, vocês me chamam um pouco para vir aqui. Em um ano, é a segunda vez, é pouco. Gostaria de vir mais. Eu estou achando que ele errou na data, porque não faz tanto tempo, não. Gostaria de vir mais. Bom, o ex-prefeito Bernardo Ortiz continua absolutamente a situação jurídica dele liberada. Fosse diferente, ele não era presidente da FDE, mesmo porque a Assembleia Legislativa aprovou uma legislação reproduzindo literalmente a lei do ficha limpa aprovada no Congresso Nacional, reproduziu literalmente para o Estado. A Assembleia Legislativa alterou a Constituição do Estado de São Paulo por meio de uma emenda à Constituição e reproduziu fielmente os termos da lei do ficha limpa. Então, não ocupa hoje cargo de direção, chefia, comissionamento de livre nomeação pelo governador quem tem qualquer problema que diga respeito ao enquadramento legal na lei do ficha limpa. Eu, naquela oportunidade, 27 de maio, mencionei as condenações que o ex-prefeito Bernardo Ortiz tinha sobre contratação de funcionário por concurso, mas com regime da CLT, regime seletista. Você recorda que eu disse isso? Sim, com certeza. Havia uma sentença absolutória, um conjunto de sentenças que o absolviam da contratação de servidores por concurso via CLT. Essas sentenças haviam sido reformadas no tribunal e nós tínhamos levado essas decisões de Tribunal de Justiça para o Superior Tribunal de Justiça, para que o Superior Tribunal de Justiça se pronunciasse. Ganhamos. Essas sentenças foram revertidas, ou seja, ganhamos em primeira instância, o Tribunal de Justiça reverteu e o Superior Tribunal de Justiça considerou que não havia improbidade, as contratações não foram feitas a dedo, ou seja, não se contratou fulano, cicrano ou beltrano, foi feito um concurso público e naquele momento em que o concurso público, o processo seletivo foi realizado, havia uma lei orgânica municipal, aliás, um código de administração no município que permitia a contratação de seletista. Essa lei depois foi considerada inconstitucional, mas no momento em que houve o processo seletivo, essa lei estava em vigor e, portanto, permitia a contratação. Então, esses processos nós já eliminamos no Superior Tribunal de Justiça, reconheceu-se que não havia improbidade e não havia ilegalidade nenhuma. Então, continua, evidentemente, na presidência da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, o ex-prefeito Bernardo Ortiz ocupando o cargo e sem restrição nenhuma. Se tivesse restrição, volto a dizer, não era o presidente. Tá vendo? Não, preciso responder a segunda parte da pergunta sobre o jornal do PT. Sim. Bom, é o que eu disse numa rádio recentemente.
O PT inicia uma pré-campanha de forma agressiva, quer dizer, atacando, injuriando e dizendo mentira no jornal. No jornal do PT, ele menciona o ex-prefeito Bernardo Ortiz como ficha suja, e não é verdade. O que aconteceu foi a canalização de um córrego do Ana Rosa, comprou-se turbo Ármico, a Ármico é a única empresa do país que fabrica esse tubo. O tubo tem 3,80 metros de diâmetro, passa um caminhão ali dentro, comprou-se o tubo, fez a canalização, o tribunal não reconheceu que havia improbidade. O que o tribunal afirmou é que deveria ser feita uma licitação para comprar o tubo. Muito embora a sentença de primeira instância tenha sido favorável, havia hipótese de dispensa de licitação, o tribunal considerou que não, nós vamos ao Superior Tribunal de Justiça novamente. E aplicou uma multa. O que o PT faz é tentar agredir, é tentar baixar o nível da campanha, injuriando o ex-prefeito Bernardo Ortiz e tentando me atingir indiretamente, que sou advogado dele nessas ações todas. Quer dizer, iniciou uma pré-campanha com baixaria, a campanha vai pelo mesmo caminho. O que eu queria dizer e disse na rádio é que seja por meio do jornal do PT agredindo, difamando, tornando a campanha uma baixaria, e o eleitor não quer isso, o eleitor quer proposta, quer trabalho, quer que os pré-candidatos olhem daqui para frente, ou seja, daqui para o futuro, ou seja, com um panfletinho sem assinar, um panfletinho covarde, mentiroso, que foi entregue pelo Salvador Soares, que é ex-presidente do PT, e pelo Afonso, que é assessor aqui do vereador Henrique Nunes e também filiado ao PT, seja por intermédio do jornal, seja por intermédio de um papelzinho sem assinar covarde, a gente não vai entrar na onda. Nós não vamos atacar, não vamos agredir. O que nós vamos fazer é que cada vez que a gente for covardemente agredir, nós vamos trabalhar mais. O que eu quero dizer e frisar é isso, Luiz. Todas as vezes que o PT, e ele que iniciou essa campanha de baixaria nesse momento, e na pré-campanha ainda, 6 meses da eleição, iniciar uma discussão dessa forma, baixa, agressiva, num jornal entregue à cidade toda, ou num papelzinho sem assinar, é desrespeitar o eleitor nesse momento. O eleitor, ele quer saber de proposta, ele quer saber de trabalho, ele quer saber de corpo a corpo, olho no olho, ele quer ouvir as propostas, ele quer que o candidato ou o pré-candidato vá até a sua comunidade e se predisponha a ouvi-lo. Então, todas as vezes que a gente for agredir, nós não vamos reagir com agressão, em hipótese nenhuma. Aliás, digo à nossa militância, não agrida com palavras, não revide nenhuma agressão. O que você tem que fazer, seja um militante do partido, seja aquele que nos apoia, seja aquele que é entusiasmado com a nossa pré-candidatura, é trabalhar mais. Agrediu, trabalha mais, anda mais, constrói mais o plano de governo com mais afinco, com mais determinação, porque campanha suja é governo sujo. Governo é reflexo de campanha. É exatamente olhar no espelho. Se você faz uma campanha limpa, organizada, planejada, com a cultura do rigor, que é importante, a cultura do rigor na campanha, você ter uma campanha propositiva, conversando com a população, significa um governo da mesma forma. Júnior, campanha suja é governo sujo. Você acha que deu um norte do que seria essa pré-campanha, essa campanha para 2012, então? Ficha suja, acusação sobre José Bernardo Ortiz, mobilização de uma CPI da FDE na Assembleia Legislativa. Você acha que o seu pai, o ex-prefeito José Bernardo Ortiz, será o foco de ataques dos adversários? Para me atingir indiretamente, não tem nada para falar de mim. Então, o pré-candidato sou eu. Tentam me atingir, atingindo a ele. A questão da CPI é interessante, porque essa CPI estava lá, amarrada na Assembleia Legislativa há muitos anos. E é curioso porque investiga 2007, 2008, 2009, 2010 e os 3 primeiros meses só do ano de 2011. E o ex-prefeito Bernardo Ortiz assumiu a fundação dia 26 de janeiro. Dia 26 de janeiro ele tomou posse lá na Secretaria de Educação. Então, o que acontece, na verdade, é que o PT conseguiu aprovar uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia para atingir especialmente o José Serra. Porque é 2007, 2008, 2009, 2010. Então é o governo do Serra que agora se lançou. É curioso o seguinte, depois que ele se lançou pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, vai ganhar a eleição de São Paulo, não há sombra de dúvida disso, vai vencer a eleição de São Paulo, aí o PT tira uma CPI represada para investigar os 4 primeiros anos, ou melhor, os 4 anos de governo de José Serra e os 3 primeiros meses de governo do governador Geraldo Alckmin à frente da FDE. Quer dizer, é político, não há outro motivo. Se queria, então, investigar atos recentes,
A CPI era nova, era uma CPI de 2011 e 2012, não era uma CPI de 2007, 2008, 2009, 2010. Isso é um ato da oposição, não há nada o que esconder na Fundação, nada o que esconder, né? A Fundação presta contas à Assembleia regularmente, presta contas ao Tribunal de Contas regularmente. A economia em relação à gestão passada, só em 2011 representou 390 milhões de reais. Quer dizer, a marca do ex-prefeito Bernardo Ortiz foi imprimida novamente num cargo de gestor público, que é a economia do dinheiro público, fazer o dinheiro público render mais, fazer mais com o mesmo. Então essa marca é indelével, essa marca ninguém apaga. Realizador, fazedor de obra, um administrador que respeita o dinheiro público. Agora, atingi-lo significa ter uma tentativa de tentar me atingir indiretamente. O tom da campanha que o PT dá é o tom da baixaria. O tom da campanha que o PSDB vai dar é o da proposição. Muito bom. Nós vamos a mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco para o quarto e último bloco, hoje entrevistando o advogado Bernardo Ortiz Júnior, que é pré-candidato do PSDB. Até já. Muito bem, estamos de volta para o quarto e último bloco do Conexão Popular. Nesta edição está aqui conosco José Bernardo Ortiz Júnior. Ortiz Júnior, que é pré-candidato do PSDB. O senhor falou que tem aproximadamente 15 partidos na coligação. Em que grau de negociação se dá isso? Em que grau de participação está sendo prometido a esses 15 partidos numa possível vitória do PSDB? Dentro de uma estrutura municipal, dentro da prefeitura? Miguel, eu não negocio participação em governo. Isso é premissa. O que a gente discute é a montagem de um grupo que vai discutir projeto de futuro, plano de governo e apoio às candidaturas a vereador. Essa é a discussão principal. Os partidos buscam coligações, nesse momento viáveis eleitoralmente. Você sabe como é o desenho de uma coligação de vereador. Precisa buscar o coeficiente. Se busca o coeficiente em partidos que não têm muitos candidatos expoentes, candidatos que têm votação muito expressiva. Os candidatos de votação entre 500 e 1.500 votos buscam partidos em que eles possam, com as suas densidades específicas, se eleger. Então, essa é a costura partidária. É isso que a gente oferece, coligações eleitoralmente viáveis, com possibilidade de atingir coeficiente. Estrutura os candidatos a vereador, é uma estrutura que é reflexo da candidatura majoritária, natural e normal, que quando se faz um panfleto para uma candidatura majoritária divulgando o plano de governo, se faz também um panfleto para o candidato a vereador. Então, essa é a conversa, esse é o diálogo. Eu não, e nem poderia fazer isso, seria uma traição a tudo que acredito, não poderia dizer, olha, fulano, vem cá, me apoia, que você tem esse espaço na prefeitura. Isso não é conversado, não é assim que faz costura partidária. É evidente que existe uma expectativa do partido de contribuir com o projeto de governo. Mas ninguém chama o partido e diz, olha, fulano, você tem isso de espaço. Ou, pelo menos, na nossa coligação, ninguém faz isso. Possivelmente em outras coligações, eu não posso responder por outros candidatos, mas é assim que a gente trabalha essa questão partidária. Luiz. No dia 27 de maio de 2011, o senhor esteve aqui nessa bancada. Há muito tempo atrás, há muito tempo atrás. Aliás, os outros pré-candidatos foram antes do senhor. Mas eles vêm mais que eu. Não é verdade. Não. Poliana, Mário, vem bastante aqui. Mas o senhor disse que o Bernardo Ortiz, pai, foi um fazedor de obras. Poucos negam a importância do ex-prefeito José Bernardo Ortiz para a cidade de Taubaté, para ser a cidade hoje, o que evoluiu, o fim do favelão no Parque Três Marias e outros a gente não vai ficar... Morisco. Uma série de coisas, né? Quem nega isso realmente é porque tem uma coisa, paixão, uma coisa muito contra, uma coisa pessoal contra o prefeito Ortiz. Senão, o cara tem que admitir que, pelo menos no primeiro mandato, ele foi diferente, foi diferencial para que essa cidade seja hoje, embora com alguns problemas ainda. Mas também, e nesse dia o senhor falou que ninguém questionava a questão de fazer obra, infraestrutura, de asfalto, que não tinha esgoto, só tinha 15%, né? Mas também tinha um lado crítico, o lado da oposição, claro, que criticava a qualidade dessas obras. O que diferencia
Evidentemente, o senhor não vai admitir que o seu pai fazia obras que não tinham qualidade, mas era o grande foco, o grande debate, a grande denúncia da oposição. O que diferencia o senhor, se assumir a prefeitura, do seu pai com essas obras, muitas em quantidade, algumas importantes, mas outras de uma qualidade duvidosa? Olha, não havia obra nenhuma de qualidade duvidosa, mesmo porque a oposição nunca realizou. A oposição, para criticá-la, tinha que realizar antes. E a oposição não realizava nada porque a cidade não tinha nada. O que ele fez foi dar um salto de qualidade extraordinária na infraestrutura do município. As escolas todas construídas naquele período, os PAMOS, o asfalto, os túneis, viadutos, estão todos aí para comprovar a qualidade e a capacidade empreendedora do ex-prefeito Bernardo Gil. O que me surpreende muitas vezes, e eu pego às vezes as listas de realizações, é a capacidade empreendedora, a transformação. Estava aqui antes do início do programa falando com o Miguel, a prefeitura tem 630 milhões de orçamento, o ex-prefeito Bernardo Ortiz tinha 214 milhões 7 anos e meio atrás. Quer dizer, se você colocar aí, não aconteceu, mas se colocar 50% de inflação, desvalorização da moeda, você deveria ter 300 milhões de orçamento agora. A atual administração tem 630 milhões e não faz, mas nem sequer o que o prefeito Bernardo Ortiz fazia em um mês de gestão. Quer dizer, é uma capacidade espantosa de realização. As obras precisam de manutenção, como uma casa precisa de manutenção, como uma escola precisa de manutenção, como qualquer obra física, qualquer edificação precisa de manutenção. É normal e natural. O que nos distingue? Acredito que hoje o prefeito tem que ser um gestor de pessoas e de orçamento. Capacidade de profissionalizar a prefeitura significa ter um prefeito que não é metido a sabichão, que não é metido a saber tudo. Quem gere recursos de saúde é um gestor especializado em recursos de saúde. Quem gere trânsito é um gestor de trânsito e tráfego de veículos. Só uma interrupção. O senhor acredita piamente que alguém para ser secretário de saúde tenha que ser da área de saúde? Porque o seu próprio partido contrariou isso, tendo um dos grandes ministros da saúde que não era da saúde, José Serra. Não. Mas isso é uma ideia sua. Eu só estou dizendo piamente preso como o melhor ministro da saúde, José Serra. Mas essa pode ser uma opinião sua. Miguel, não é uma opinião minha, isso é a lógica do razoável. Para ser gestor de recursos de saúde, não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro. Tem que ser gestor de recursos de saúde. É o que eu estou dizendo aqui. O prefeito, para realizar uma obra pública, tem que ser engenheiro? Não, ele tem que ser gestor de pessoas. Ele vai gerir uma máquina com 5 mil funcionários. E gestor de orçamento. O que faz o gestor de orçamento? Define prioridade. O que eu tenho feito? Eu ando a cidade toda colhendo informações da população. Para quê? Para definir prioridade. O que é prioritário com o orçamento público? Saúde, trânsito, a segurança, moralizar o gasto público. Hoje, na sua gestão, seria o quê? É isso. Saúde, nessa ordem? Trânsito. Não necessariamente nessa ordem, porque você não atua nessa ordem. Você atua em várias frentes, né? Certo. Não dá para você dizer, você vai atuar em saúde, depois você vai atuar... Não é nessa ordem. A gente atua de forma dinâmica e organizada em várias frentes. O que é prioritário? É ouvir a população e o que o prefeito faz? Define as prioridades. O prefeito é gestor de pessoas, gestor de orçamento, define prioridades com a equipe técnica e cobra resultados, gestão pública por resultados. Isso é o prefeito. É o prefeito de uma administração moderna, Aécio Eves no governo do Estado, José Serra à frente da prefeitura, depois à frente do governo do Estado. Geraldo Alckmin faz isso. Geraldo é um gestor de pessoas e gestor de resultados. É um bom gestor delega? Um bom gestor delega. A quem? A sua boa equipe de profissionais, experiente, capacitada. A habilidade do prefeito é montar uma boa equipe. Uma equipe capacitada, uma equipe séria, comprometida com a população e que tem experiência comprovada, né? O prefeito, candidato, desculpa, que experiência comprovada só tem na área executiva, administração? Olha, em primeiro lugar, Luiz, esse é um discurso que o atual prefeito usava na campanha passada, e é um discurso agressivo, não estou dizendo que o senhor está sendo agressivo, o senhor está me perguntando. Eu não vi o prefeito falar isso, viu sim, ele falou agora aqui na TV, viu que você assistiu o debate da TV Câmara. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu ia fazer essa pergunta. O que o prefeito dizia é o seguinte. O que o eleitor, que segurança que o senhor dá para o eleitor, o senhor vai ser esse gestor? É essa pergunta que está para a próxima. Em primeiro lugar, calhou. Acompanhei de 2001 a 2004, o ex-prefeito Bernardo Ortiz na administração dele. O senhor lembra disso? Sim, com certeza. Inclusive, eu elogiei aqui com a relação que o senhor tinha com o vereador, que os vereadores ficaram impressionados com a sua atuação. Muitas vezes eliminei problemas, ruídos de comunicação
quando o Jofre Neto era presidente, quando o Dr. Roderico era presidente, Tenente Rolando foi presidente. Muitas vezes aparei ruído de comunicação, implementamos serviços importantes na área de transporte, na área de trânsito, implementamos a Secretaria de Turismo no município, isso ninguém pode negar. Isso é fato, isso é trabalho. Deu oportunidade para falar isso, tá vendo? Porque, a pergunta é difícil dar uma boa resposta. Não, é porque a conversa do prefeito na eleição passada era sempre agressiva. Era sempre tentar desmerecer a minha candidatura naquele momento, tentando agredir, dizendo que, olha, o Ortiz não trabalhava, ele estava lá na área técnico-legislativa, numa sala e ficava jogando. E eu estava numa sala que nem computador tinha. E olha, a população vinha e me procurava para falar comigo. Aí ele percebeu isso e me colocou no Ezequiel, no colégio em que eu estudei minha vida toda. E tinha professores muito amigos lá naquela ocasião. Tinha saído de lá do Ezequiel fazia pouco tempo. Naquele momento, no ano 2005, me colocou lá, diretora muito amiga, vice-diretor muito amigo, as pessoas que estavam na secretaria muito amigos. E fui lá. Fui no Ezequiel, comecei a trabalhar na secretaria, na vice-diretoria, junto com o vice-diretor, professor Newton, e comecei a atender os pais de alunos. Eventualmente um professor faltava, sou professor de História e Geografia, fiz licenciatura plena, ia para a sala de aula, eu comecei a desenvolver um bom trabalho. Aí percebeu que eu estava conversando com os pais, orientando um pouco os alunos no processo de aprendizado. Aí resolveu que ali não podia trabalhar porque tinha muita gente. Aí fui para o Museu da Imigração Italiana. No Museu da Imigração Italiana, sou formado em História, resolvi fazer um roteiro de visitação ao museu, fui até uma empresa de ônibus da cidade, muito amiga, combinei com ele que ele cederia um ônibus para uma escola do município, ou uma escola do estado, ou uma escola particular, 2 vezes por semana para visitar o museu. E eu fazia uma visita guiada. Falava sobre a presença do imigrante italiano em Taubaté, sobre a importância das olarias, os oleiros de Taubaté, naquela ocasião, que fabricavam tijolo com barro do Paraíba, alavancaram a construção civil no início da década de 10 e 20 aqui no município de Taubaté. Quer dizer, falando um pouco sobre a culinária local, sobre a evolução da presença do imigrante ali, quer dizer, a risicultura, a questão da olaria, a questão da risicultura, do plantio da soja, da entre-safra, depois para a migração para a culinária italiana, falava. Quer dizer, depois da 8ª visita com escola, ele resolveu me demitir de vez. Quer dizer, o que eu acho é isso. A experiência é no fazimento. Como se diz no ditado popular, fazer do limão uma limonada, quer dizer, realizar, produzir serviço, produzir trabalho. E por fim, Luiz, queria dizer que trabalhei com o maior prefeito da maior cidade do Vale do Paraíba, que foi Emanuel Fernandes. Tive a honra de trabalhar com Emanuel Fernandes no mandato dele, na Câmara dos Deputados, um mandato voltado à introdução da ideia do empreendedorismo na legislação nacional. Trabalhei nesse projeto, estive ao lado dele, aprendi muito e acho que o prefeito não faz nada sozinho. O prefeito faz com equipe experiente. A capacidade do prefeito é gerir pessoas, gerir orçamento, definir prioridade, fazer gestão por resultado e escolher gente capaz, gente com currículo e com experiência suficiente para ajudar na gestão. Uma última questão. O senhor falou que durante o período do mandato do José Bernardo Ortiz, você aparou algumas arestas, eliminou alguns ruídos, com o Legislativo citou o nome de alguns vereadores. Na trajetória, enquanto prefeito de Taubaté, o seu pai teve momentos de turbulência com o Legislativo. Como agirá, em caso de ser eleito, o Ortiz Júnior com o Legislativo? Olha, só retificando, a turbulência foi no primeiro mandato. Né? Turbulência mesmo, quer dizer, atrito foi no primeiro mandato. No segundo, o Luiz estava aqui, se recorda. No segundo era só o Henrique fazer oposição. Era só o Henrique fazer oposição. E no terceiro também havia um grupo pequeno, às vezes o Dr. Wilson, era um ruído pequeno, nem foi um ruído tão expressivo de comunicação, não. O mandato tem que ser um mandato institucional, executivo e legislativo, né? São poderes diferentes, instituições diferentes que dialogam pelo bem comum. É uma discussão política, a Câmara é uma casa política, não é uma casa técnica, é uma casa política, elabora lei, fiscaliza. E uma coisa que se discute muito, se diz que o vereador não tem papel de protagonista de demanda. Tem sim, em município pequeno tem. O vereador ele é um agente da comunidade e leva lá os problemas à prefeitura para que eles possam ser solucionados. Negar isso é negar a função da Câmara. Sim. Negar isso é negar a existência hoje de 14 vereadores que atendem permanentemente a população aqui ou nas suas comunidades e levam as demandas na prefeitura. Então, é evidente que o diálogo tem que ser institucional, legislativo
e no momento da fiscalização, e tem que ser um diálogo para atender as demandas que são levadas, que são realmente importantes para o povo. Muito bom. Tempo igual para todos. Antes, 30 segundos para suas considerações finais. Repisar a tese de que o prefeito tem de ter uma equipe experiente do seu lado. Tem que reunir time. A capacidade do prefeito é de reunir um grande time técnico, onde os cargos são técnicos, um grande time político, onde os cargos são políticos, para gerir a cidade. Prefeito, individualmente considerado, não faz milagre. Ele não é o salvador da pátria, ele não é o Dom Sebastião que vai apresentar a redenção e salvação total para a cidade. Não é essa a ideia mais do prefeito, e essa ideia a gente tem que deixar para trás. O prefeito do futuro é o prefeito da modernidade, da gestão por resultados e da capacidade de definir prioridades com equipe técnica. Resolver problemas significa gerir bem e definir bem as prioridades de uma cidade. Eu acho que é isso que a gente acredita, é isso que a gente vai realizar se tiver a oportunidade de ser prefeito no futuro. Agradeço a presença sua aqui. Falamos com o Luiz Carlos Batista, por favor, a sua consideração final também. 5 segundos. Né? Máximo. É só o tratamento que eu dou a todos os pré-candidatos, que é o mesmo. Com perguntas difíceis, mas a gente tem que cutucar, porque eu acho que difícil, tem que perguntar aquilo que o telespectador quer ouvir. Aliás, um me pediu para fazer uma pergunta, não deu tempo, paciência, na área de cultura, manifestações folclóricas, carnaval. Deixa uma próxima oportunidade. Até porque ele voltará. E nós vamos dar a cobertura completa das eleições de 2012. Você vai acompanhar tudo aqui pelo canal 9817 da NET e também pelo nosso site tv.câmarataubaté.sp.gov.br. Mais uma vez agradecendo ao advogado José Bernardo Ortiz Júnior, pré-candidato do PSDB, que participou conosco aqui no Conexão Popular, mas principalmente a você pela sua companhia e pela sua audiência. Até a próxima edição. Tchau.